Boa noite. Como lidar com o julgamento? Como perceber essa voz que, de alguma forma, representa um peso, uma cobrança? Não sei se você já observou o julgamento. Observar o julgamento significa como você fala com você, como é o diálogo interior. A primeira vez que eu tive contato com uma forma prática de lidar com a voz interior foi em uma viagem que eu fiz para a África do Sul para aprender inglês. 5 semanas de inglês. E aí, num dos fins de semana, eu cheguei para fazer um passeio, um safari, e por coincidência, dentro da van, tinha um casal de holandeses e uma alemã. Eu fui puxar assunto com a alemã, perguntando: olha, você conhece constelação familiar? Conhece o Bert Hellinger? Aí a resposta dela foi: só ouvi falar, não conheço muito. Mas o casal de holandeses se conheciam. E aí surgiu um assunto em comum. E falando sobre terapias, eles eram coaches, falando de coaching, de terapias. A holandesa falou sobre a técnica chamada Voice Dialogue, ou seja, diálogo de vozes, que é uma forma de você perceber o julgamento, por exemplo, o julgamento como uma parte. Porque se você tem um lado o julgamento, do outro lado você tem o julgado. Você pensou nisso? Quando você se julga, existe a voz que se julga e existe a parte que é julgada. Normalmente a gente se identifica mais com o julgado quando vem o julgamento e aí surge um conflito. A maneira de lidar com o julgamento, se aqui está o julgamento, a maneira como eu lido com o julgamento vai definir se eu melhoro a relação, se eu mantenho ela como está ou se ela se resolve. Quais são formas comuns de lidar com o julgamento? Uma é ignorar o julgamento. A outra é ficar inerte, ficar paralisado. E a outra é debater com o julgamento. Essas são 3 formas comuns. Daí eu não sei se você percebeu que essas 3 formas também são as 3 formas como a gente lida com o medo. Então, diante do medo, existem três reações instintivas, que é paralisar, fugir ou lutar. E aí, olha que coincidência. Então, a voz do julgamento, ela tem uma base, a raiz dela é o medo. Eu não vejo o medo como algo ruim. Para mim, o medo é uma emoção básica que comunica algo. Quando eu não sei lidar com o medo, ele aumenta para comunicar algo. Quando eu sei que existe esse movimento onde a emoção básica, medo, quer comunicar algo, e essa mensagem ela é uma necessidade que precisa ser atendida. E aí eu pergunto para você, comenta no chat, você sabe dizer qual é a necessidade por trás do medo? Ou seja, qual é a necessidade, quando não atendida, ela se faz mostrar, se faz vista através do medo? Uma pista, normalmente a gente prefere falar sobre insegurança. Me sinto inseguro. Insegurança é a necessidade não atendida de segurança. Então, sempre que falta segurança, sempre que a gente se sente desprotegido, nesse momento surge o julgamento. Daí, eu não sei se você percebeu também, fazendo uma conexão com a relação com os pais. Muitas vezes, a voz do julgamento é uma modelagem da voz dos pais. Eu sou o Rodrigo Rocha, eu facilito vivências de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, visão sistêmica, constelação familiar e empresarial desde 2012, e esse conteúdo tem a ver com entender como usar os princípios sistêmicos de inteligência emocional para lidar melhor com o julgamento, que é o tema neste momento. A gente está construindo, então, um caminho para entender como funciona, qual é o mecanismo por trás do julgamento. E se eu entendo o mecanismo, eu entendo o que eu faço que aumenta o julgamento. Ao mesmo tempo, se eu sei o que aumenta, o contrário tende a ser o que diminui. Então, nesse sentido, o que a gente construiu até aqui, nesses minutos iniciais?
O julgamento como uma forma de trazer proteção e segurança. Ou seja, quando a necessidade de segurança e proteção está ameaçada, vem o julgamento como uma força para proteger a sobrevivência. Porque por trás da segurança e da proteção é uma questão de vida ou morte. Olha a força que tem o julgamento. Você já pensou nisso? Quando eu destaco que a força do julgamento ela tem a ver com a defesa da sobrevivência, a racionalidade não é mais forte do que a sobrevivência. Então, o que eu quero dizer é, não adianta eu argumentar racionalmente em relação ou contra o julgamento, porque o julgamento está dizendo, é uma ameaça. É uma ameaça à sobrevivência. Não adianta o racional de dizer, por exemplo, não, mas eu consigo. Se existe o julgamento, existe o medo. Então, eu preciso reconhecer o medo. Porém, olha que interessante, olha a complexidade do julgamento. O julgamento vem defendendo uma necessidade de segurança e proteção que lá na raiz está na sobrevivência. Faz sentido? E o medo é a emoção que comunica essa necessidade não atendida. Então, o julgamento está apoiado no medo, que não se quer sentir. Então, quanto mais não se aceita o medo, maior é o julgamento. Maior a necessidade de controlar, de que as coisas sejam de um jeito pré-definido. Como lidar com isso? Então, o primeiro passo é perceber, existe um diálogo. Então, existem dois. Um dos treinamentos que eu participei, eu gosto de meditação, gosto de vivências que traz essa visão de, por exemplo, quem eu sou, onde eu estou, como eu me relaciono com a mente. O Vipassana, por exemplo, é um retiro de 10 dias de silêncio. E lá você fica de 4h30 da manhã até 8h30, 9 horas, meditando, com alguns intervalos. Esse processo de você observar a respiração, observar as sensações do corpo, é como se trouxesse um holofote para como a mente se comporta. Daí, pelo menos eu tomei consciência o quanto a minha mente era agitada e ela tinha uma vontade própria e ela tinha um movimento muito definido, muito intenso. Quando você observa a respiração, você vai trazendo a atenção para o momento presente, porque a respiração está no momento presente, e a mente ela não pode se agitar no momento inicial, porque ela não está esperando. Quando a gente observa a respiração, a gente leva a atenção para o agora. Um efeito sobre a nossa mente é que ela quieta. Só que não é rápido, não é instantâneo. Você começa a observar a respiração, é normal que a mente ela agite um pouco mais, ela fique mais ativa, ela tente chamar a sua atenção para algum outro assunto, para tirar a sua atenção do agora, porque quando a atenção está no agora, a mente é quieta. Onde eu quero chegar com isso? A mente aquietada julga menos. Quanto mais quieta a mente, menos julgamento. Quanto mais quieta a mente, mais presença, mais bem-estar, mais satisfação. Com isso, o que eu quero trazer é que existe uma relação direta entre julgamento e insatisfação com a vida. Quando a pessoa está insatisfeita por acumular frustrações, por não saber lidar com a tristeza, com o medo, com as emoções, porque são dores emocionais. A tristeza é a dor emocional. O medo é um caminho para evitar contato com a tristeza. Essa combinação do medo de sentir a tristeza e da tristeza acumulada, porque não foi sentida. A tristeza que a gente não quer sentir ou não consegue lidar, ela acumula. É um luto que não foi vivido. Quanto mais eu evito contato com a tristeza, maior ela fica. Então, um caminho para diminuir os julgamentos é entender que o julgamento está sinalizando que existe uma frustração, existe um sofrimento que eu não estou sabendo lidar. E por não saber lidar, eu estou expressando na forma de buscar segurança.
A busca por segurança é uma busca por evitar o medo. Evitar o medo traz mais medo, traz mais sofrimento, traz mais insatisfação. Quando eu mencionei o Voice Dialogue, a minha experiência nessa viagem para a África do Sul, na cidade do Cabo, no safari dentro da van, foi experimentar o Voice Dialogue, que nada mais é, que é o diálogo das vozes, que a gente conversar com cada parte. Quando você pede para falar com uma parte, ela se mostra. As nossas partes, elas são comunicativas. A gente só não estimula esse diálogo. Eu vou dar um exemplo. Nessa experiência que eu tive dentro da van, a coach holandesa, ela perguntou: o que você quer trabalhar? Eu lembro que eu trabalhei o hiperrealizador, o estar fazendo o tempo todo, e a criança interior. Eu achava que eu tinha que fazer, ou eu achava que a questão era como eu cuido da minha criança interior. Isso foi em 2012, final do ano, dezembro. Como que eu cuido da minha criança interior? E aí, na técnica, no exercício do diálogo das partes, o que eu vi foi o realizador estava fazendo mais, mais e mais, querendo cuidar da criança interior. E a criança estava dizendo: olha, está tudo bem, eu só preciso que você não faça nada para estar comigo. Ali foi um insight muito interessante. De que a minha criança interior gostava do realizador, porque via que ele estava querendo fazer coisas para ela. Ao mesmo tempo, tinha o reconhecimento de que era para fazer menos, não para fazer mais. Por coincidência, a partir do ano seguinte eu comecei a meditação Vipassana, que é o que eu comentei, onde você passa meditando 10 dias, de 4h30 até as 9. É uma experiência bem intensa. Eu já fiz 8 retiros de 10 dias e vou fazer o 9º esse ano, no final do ano. Então, quando você entende que existe esse diálogo de você com você e que esse diálogo tem a ver com as emoções que não foram acolhidas, principalmente tristeza e medo, que são duas emoções básicas muito importantes para a nossa sobrevivência. Então, se eu percebo o julgamento e eu sofro com isso, eu preciso perceber que já existe um sofrimento e que eu preciso olhar para esse sofrimento. E a maneira de olhar para o sofrimento é você investigar, é você identificar, por exemplo, o que você precisa cuidar, que você não está cuidando. Então, o que eu quero trazer é, vou convidar você a se perguntar, por exemplo, a seguinte pergunta: quando vier um julgamento, exemplo, o julgamento pode ser: é desconfortável, ou eu não gosto de estar num ambiente onde eu não conheço ninguém. Pode ser esse julgamento. Observa, quando você traz o julgamento, qual é o sentimento? Se você quiser escrever no chat, eu vou olhar aqui. Quando vem o pensamento, qualquer que seja, um julgamento, exemplo esse que eu dei. É desconfortável estar num ambiente com várias pessoas onde não conheço ninguém. Esse julgamento traz uma sensação, talvez de tristeza, talvez de desconforto. Ok. Agora experimenta falar o mesmo julgamento, só que você vai colocar a seguinte informação inicial: eu digo para mim mesmo. Quer experimentar? Experimenta então, nesse momento. Pega um julgamento que você diz, que representa algo, por exemplo, que você não consegue fazer, ou quando você faz não fica bem, ou seja, uma limitação. Nesse exemplo, é desconfortável estar num lugar onde eu não conheço ninguém. Eu prefiro não estar lá. Aí você coloca: eu digo para mim mesmo que. Eu vou fazer também. Eu digo para mim mesmo que é desconfortável estar num lugar onde eu não conheço ninguém. Eu digo para mim mesmo que eu prefiro ir embora. Eu já percebo que dessa forma existe mais espaço. Existe mais leveza. Parece que eu digo para mim mesmo traz uma separação. Eu já não senti, estou escrevendo aqui no chat, eu digo para mim mesmo. Aí vai ser completo. Eu percebi que aquele sentimento de tristeza ou de falta de energia já não existia mais. Só por usar, eu digo para mim mesmo. Olha que componente interessante que a gente está, que tem a ver com a nossa maneira de ser. É como se fosse a linguagem
compreender a linguagem, compreender a forma positiva de usar ela, você consegue lidar melhor com as emoções. Um ponto-chave é você reconhecer que aquilo que você diz para você mesmo só é isso. Aquilo que você diz para você só é o que você diz para você. Então, no momento que você se pegar dizendo algo que pareça limitante, você pode fazer essa seguinte colocação: reconhecer que você está dizendo para você mesmo. Então, recapitulando, o julgamento tem a ver com a necessidade de segurança. O medo comunica essa necessidade de segurança. Então, o julgamento ele vem buscar segurança, ou seja, não faça tal coisa porque é errado, ou porque você não faz bem, ou o julgamento que for. A consequência de ter esse julgamento, de ter essa voz interior crítica, é as coisas novas serem difíceis. Você não quer fazer, você acaba evitando ou afastando atividades novas. E a consequência de afastar atividades novas é viver na zona de conforto, que representa estagnação. E aí falta vontade, se procrastina, porque o julgamento impede você de agir. Eu lembro de um case, de um atendimento, uma sessão individual, onde o tema era a pessoa vivia no automático. E aí, como a gente já tinha feito algumas sessões, eu estava buscando entender o que o automático quer dizer. Aí eu perguntei para a pessoa, olha, quando que o julgamento vem? E me veio um insight. É sempre que você faz algo novo, que você não domina? E a resposta foi, falei, bom, então vamos trabalhar o julgamento? Vamos dialogar com ele. Essa estrutura, eu digo para mim mesmo que, e aí coloco o julgamento depois, é uma ferramenta para você lidar melhor com o julgamento. E aí eu sugiro que você pratique ou anote para lembrar de usar essa expressão como uma forma de tomar consciência sobre o julgamento. Não fazer nada com o julgamento traz desmotivação, procrastinação. Então é importante, para trabalhar, reduzir o julgamento, primeiro, perceber que ele não é uma verdade absoluta. Existe um espaço entre o que você pensa, o que você sente e o que você fala. Esse espaço é, se você dá voz para o julgamento, se você fala o que ele está falando, como se fosse você, você dá o poder para ele. E isso te limita. Quando você usa essa estratégia simples de dizer, eu digo para mim mesmo que, e o julgamento, você cria espaço. O julgamento diminui. Essa é uma forma simples de você aumentar a consciência. Daí eu quero te convidar a conhecer a mentoria Ação Sistêmica. Eu vou escrever aqui no chat e vou falar rapidamente sobre ela em 2 minutos. É uma mentoria em grupo, onde você participa de 4 reuniões via Zoom, onde a gente trabalha em grupo com aquilo que vai trazer a ação, aquilo que vai trazer a sua facilidade no agir, no colocar em prática os seus objetivos. Então a gente trabalha com o medo do julgamento, o medo da crítica, a gente trabalha com a procrastinação, a gente trabalha com uma série de temas onde você consegue, por meio de exercícios sistêmicos, por meio de vivências, de experiências, criar espaço. Então, a mentoria, a ação sistêmica, ela acontece em 1 mês, 30 dias. Existe um bônus de participar de uma vivência específica de inteligência emocional sistêmica, uma vivência sistêmica online de 2 horas. E o maior ganho é você entender o que impede a ação, o que impede você de colocar em prática o que você quer. E ao longo de 1 mês, você pode focar num tema específico para trabalhar nesse mês, ou na medida que resolveu um tema, você passa para outro. Então é possível trabalhar 4 temas diferentes. Cada encontro é temático. Quando você acessa a página que eu coloquei ali, que é bit.ly/pm+, que é a PV+, Mentoria Ação Sistêmica, lá você tem mais informações e tem a forma de fazer a sua inscrição. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Você pode deixar o comentário abaixo desse conteúdo ou acessar o site também, lá na página que coloquei o link ali, bit.ly/pv+, você tem acesso a
ao WhatsApp, inclusive, para falar comigo. Bom, eu fico por aqui. Qualquer dúvida ou pergunta, pode deixar nos comentários. Uma última coisa, às quintas, às 20 horas, tem uma Masterclass pelo Zoom. A forma de participar dessa Masterclass é você acessar o meu perfil no Instagram, lá tem um botão para a página de mais informações. A Masterclass da quinta, 20 horas, é gratuita. Normalmente tem uma duração de 1 hora, mais ou menos. Eu apresento o tema de... Cada quinta tem um tema diferente. E, ao final, eu abro para dúvidas, perguntas, partilhas do que foi mais importante. E é isso. Eu fico por aqui e até mais.